Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Ederson César e nesse vídeo vamos resolver a questão 26 do processo seletivo do ano de 2021 do CTI, Colégio Técnico Industrial. Então, eu peço para você que ainda não é inscrito no meu canal, vai aparecer o card aqui, ó. Aqui, clica ali, se inscreve no canal, deixa o seu like e acione o sininho de notificações, porque logo após a vinheta, fique comigo então até o final desse vídeo, que você vai aprender aí os conceitos aplicados à questão de número 26. Até já, após a vinheta. Questão 26 na tela. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Bom, Débora tem ao todo 30 cédulas de real. Tem dinheirinho. Cédulas apenas de 50, de 20 e de 10 reais. Bom, até essa vírgula a gente já consegue escrever uma equação, onde C é o total de cédulas de 50 reais, V é o total de cédulas de 20 reais. Esse V ficou muito feio. V não ficou tão bonito, mas vai ficar isso mesmo. E D, o total de cédulas de 10 reais. Então, as variáveis C, V e D significam quantidade de células. Tá? 10 células, 2 células, 4 células, 1 célula. E quando a gente soma essas quantidades, a Débora disse que fica com 30 células. Bom, somou a quantidade de célula de 50 mais a quantidade de célula de 20 reais mais a quantidade de célula de 10 reais, somando a quantidade de notas, dá 30 reais. Totalizando aí 590 reais. Bom, agora a célula de 50 reais, ela vale 50 reais. Então, veja bem, se eu tiver uma única nota de 50, tá? Uma única nota de 50, uma nota vezes 50 dá 50 reais. Duas notas vezes 50 dá 100 reais. E assim sucessivamente. A mesma coisa a gente vai fazer para a célula de 20. Uma única célula de 20 vale 20 reais. Duas células de 20, 40 reais. E assim por diante. E a mesma coisa para a quantidade de células de 10 reais. Perceba que agora a gente associou a quantidade de célula com cédulas, né? Cédulas, não é células. Quantidade de cédula com o valor que ela corresponde, o valor que ela tem, valor monetário. E aí, quando a gente soma essas quantidades, resulta em 510 reais. Aliás, 590, né? Não é 510, 590. Aqui, uma primeira observação. Observe que os coeficientes de cada letrinha a gente pode simplificar por 10. Com isso, a gente fica com 5C mais 2V mais 1D. 1D, vou deixar indicado aqui, esse 1 ele não é obrigatório, tá? Porque 1 é elemento neutro da multiplicação e isso fica igual a 59. 59, tranquilo. Bom, continuando a leitura aqui, ó, se a quantidade de cédulas de 10 reais corresponde à terça parte da quantidade de cédula de 20. Então acompanhe aqui comigo.
A quantidade de cédulas de R$ 10 é a variável D. Então, a quantidade de cédulas de R$ 10 é, olha o sinal de igual aqui, ó, corresponde, olha o sinal de igual para corresponde. A terça parte significa que eu divido por 3. A terça parte da quantidade de cédulas de R$ 20. A variável V indica a quantidade de cédulas de R$ 20. Pergunta, então, a quantidade de cédulas de R$ 50 é igual. Gente, presta atenção aqui, que a gente vai ter que achar a variável C. Vai ter que achar, ó, quantas cédulas de R$ 50 que tem. Só vou ajustar aqui, ó, multiplicar 3 vezes D, que aí eu isolo a variável V. 3 vezes D dá 3D. Com isso, o que a gente pode fazer? Na primeira equação, vamos substituir onde é V por 3D. Então, fica C mais 3D mais D igual a 30. Somando aqui, ó, 3D mais D, C mais 4D é igual a 30. Pronto. Encontramos uma outra equação. Nossa, ficou muito esquisito. Deixa eu ajeitar aqui. Encontramos aqui outra equação. Agora, nessa segunda equação, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? No lugar de V, a gente vai substituir por 3D. Então, a gente fica aqui com 5C mais. Observe que a gente tem 2 multiplicando V. Ora, se eu multiplico aqui o V por 2, eu tenho que multiplicar o resultado também por 2. Então, 2V é a mesma coisa que 6D. E a gente substitui lá. 6D mais 1D fica igual a 59. 5C mais 6 mais 1 dá 7D igual a 59. E aí, encontramos uma segunda equação. Um trabalho algébrico aí para chegar aí nessas duas equações. Tranquilo? Agora, a gente tem que resolver esse sistema. Duas equações com duas incógnitas. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, que tal? Duas equações com duas incógnitas. Tranquilo? Deixa só eu apagar a lousa digital aqui, porque vamos precisar do espaço para continuarmos aí a resolução desse problema, né? Veja bem, vou ajustar aqui as duas equações. C mais 4D igual a 30. Observe que eu estou dando um espaço exagerado aí, porque para a gente resolver esse sistema, nós temos 4 possibilidades, tá? 4 possibilidades. 5C aqui, mais, deixa eu colocar um pouco mais para baixo. 5C mais 7D igual a 59. Como eu ia dizendo, né? Nós temos 4 possibilidades para resolver um sistema
de duas equações com duas incógnitas. 4 possibilidades. A primeira, método da adição. A gente não tem como aplicar ali, a gente tem que fazer um outro tratamento algébrico ali para a gente conseguir eliminar uma variável e vai dar muito trabalho. O método da substituição, tá? Até daria na primeira equação ali para isolarmos C e deixar I em função de D. Mas como nós queremos descobrir o C, eu não vou isolar o C, porque daí eu vou achar a variável D e depois eu vou ter que achar a variável C, vai demorar demais. Bom, então, método da adição, método da substituição e o método da comparação. Eu não tenho como fazer o método da comparação, porque para eu já sair com a resposta da quantidade de cédulas de R$50, eu teria que usar o isolamento da variável D, que aí eu vou ter frações e vai ter muita dor de cabeça. Tá? Então, não dá para usar os 3 métodos. Tem um quarto método, que é o macete. Tá? Observe aqui pelo macete, observe aqui, que a gente tem aqui, ó, a variável C, que indica a quantidade de cédulas de R$50. Então, essa variável, ela fica aqui embaixo, igual. Professor, se fosse a variável D aqui, as notas de R$10, é óbvio que aqui seria as cédulas, quantidade de cédulas de R$10. Então, a variável que está aqui, a gente derruba aqui para baixo, faz o traçado de divisão, coloca o sinalzinho de menos em cima e embaixo, e observe o seguinte, tá? Nessa parte aqui, tanto esse número quanto esse, eles estão relacionados aí com a ida. Você já vai entender o que é a ida. Tá? E esses dois valores que virão aqui, né, estão relacionados com a volta. Acalma o coração que você já vai entender o que é a volta. Tá? Agora acompanhe comigo. Aqui eu tenho um C. Você vai ter que multiplicar o coeficiente 1 pelo coeficiente 7. Observe que a setinha está descendo. Então, 1 vezes 7 é 7. O direcionamento da setinha está para baixo, então 7 vai ficar aqui embaixo. Agora, você vai ter que multiplicar o coeficiente 7 por 30. 7, 14 e 21, como tem 0, é 210. O direcionamento da setinha está para cima, então 210 fica em cima. E esse trajeto que a gente fez foi a ida. Foi a ida. Agora, a gente vai fazer a volta. A volta é o seguinte, você vai multiplicar o 59 por 4. 59 vezes 4. Não assuste com o cachorro latino, não assuste. 4 vezes 9 dá 36, vão 3. 5 vezes 4, 20, 20 com 3, 23. Observe o direcionamento da setinha, que foi para cima. Então, esse 236, ele fica em cima. E aí a gente tem a volta. A gente tem a volta. Vou apagar aqui o cálculo de apoio por uma questão visual. Agora, setinha para baixo, está descendo, vai ter que multiplicar 4 vezes 5, né, que dá 20. Direcionamento da setinha para baixo, 20 fica embaixo, e agora a gente já consegue descobrir aí o total de cédulas de R$50. Ok? Bom, se eu tenho 210 e eu gasto, perco, subiu, né, menos 236, a gente vai ficar aí com 26 negativo, menos 26. 26, não é 23. Pronto, 26.
Bom, dividindo aí, tenho 7, mas eu tenho uma dívida de 20 e eu pago apenas 7, eu vou ficar devendo 13. Regrinha de sinais aqui, ó, sinais iguais na divisão é igual a mais, é positivo. 26 dividido por 13 dá 2. Ora, mais 2 e 2 é a mesma coisa. Com isso, a quantidade de notas de R$ 50 foram duas notas, duas cédulas, né? Duas cédulas de R$ 50. Resolvemos aí, então, um sistema de equações com duas incógnitas usando o macete. Tranquilo? A alternativa correta, perfeito. A alternativa correta é a alternativa B. Alternativa B, então, para a questão de número 26, apresento aí um macete. É lógico que esse macete não fui eu quem criou, né? Eu já vi aí na internet em outras resoluções e eu acredito que é o melhor meio de se resolver esse sistema. Espero que você que ficou comigo aí até o final desse vídeo, dessa resolução, espero que você tenha entendido a questão. Um forte abraço. Até breve, até o próximo vídeo com a questão 27. Valeu!